Dan Martell é uma história de sucesso improvável. Ele foi expulso de casa com apenas 12 anos, se envolveu com drogas, foi preso aos 17 e quando ele chegou no fundo do poço, ele chegou à conclusão de que aquela não é a vida que ele queria para ele. Ele começou a estudar programação, virou empreendedor, criou diversas empresas de softwares muito bem sucedidas ao longo da sua vida. Hoje, esse cara fatura mais de 100 milhões de dólares por ano, tem a vida que muitos empreendedores sonham ter e ainda escreveu um livro chamado Buy Back Your Time, ou numa tradução livre, Compre Seu Tempo de Volta, que é um dos melhores livros de gestão de tempo que eu já li na minha vida. Um livro que não tem tradução em português e é por isso que no vídeo de hoje eu vou te trazer alguns dos conceitos mais importantes dessa leitura incrível. Conceito número 1. Quando a gente pensa em produtividade, a gente costuma pensar muito na ideia daquilo que você está entregando e daquilo que você está fazendo. Mas a abordagem do Dan é uma abordagem diferente. O que ele pensa é, se eu focar em comprar o meu tempo de volta, isso não só vai me ajudar a construir uma vida maravilhosa para mim, como por tabela é a coisa mais produtiva que eu posso fazer. Porque se você for parar para pensar, tempo não é uma coisa que pode ser gerida. O tempo passa, não dá para você guardar, não dá para você investir, não dá para você multiplicar. A única coisa que você pode fazer é mudar as atividades que você tem. Você para de fazer uma atividade que é de pouco valor para fazer uma atividade que tem mais valor. E quanto mais atividades de alto valor você tiver, mais você vai ser capaz de comprar o seu tempo de volta. E se você fizer isso vezes o suficiente, você vai chegar num ponto em que você tem tanto dinheiro e tanto tempo livre disponível que você é capaz de viver a vida que você quiser. Por isso, uma ideia muito mais interessante do que como é que eu resolvo um certo problema no meu negócio é como é que eu consigo comprar o meu tempo de volta no meu negócio para que eu possa dedicar às coisas de mais alto valor. O que me leva ao conceito número 2. Se você, como alguns empreendedores que eu conheço, você vai olhar para isso e falar assim, para esse cara lá na gringa é fácil, difícil é para mim delegar para esse monte de pateta que vive à minha volta em que eu não consigo delegar nada e se não for eu mesmo a fazer, nada sai certo porque eu sou a única pessoa que consegue fazer as coisas do jeito que eu quero por aqui. E talvez você tenha razão no sentido de que ninguém faz o negócio tão bem quanto você. Mas o Dan introduziu para mim uma das melhores frases que eu li esse ano, que é 80% feito por outra pessoa é 100% incrível. Sim, é verdade, é o seu negócio, é o seu tempo, é a sua vida. Ninguém vai ter a mesma paixão e alegria e disposição para cuidar das suas paradas do jeito que você tem. Mas talvez alguém consiga fazer 80%. Talvez você tenha até a chance de encontrar alguém que tem mais do que 80%. Mas o fato de você não ter que mexer naquela tarefa a mais é o tipo de coisa que é muito, muito incrível. Então, se você abraçar esse pensamento de que 80% feito pelos outros é 100% incrível, esse é o tipo de pensamento que vai libertar você de mexer em tarefas que não importam, de parar de microgerenciar as pessoas e de finalmente poder focar nas coisas que são realmente produtivas e realmente úteis para a sua vida. O que me leva ao conceito número 3. Quando você olha para suas atividades, você pode encaixar elas em 4 diferentes quadrantes. As atividades que você não curte fazer e que são atividades de baixo valor. Essas atividades são as coisas que você deveria se livrar da sua vida, 1, 2, 3 e já, por favor, tira elas da sua vida. Dá para outra pessoa fazer, qualquer um, não perca tempo com elas. Você tem as atividades que são as atividades de alto valor e que você curte muito fazer. E aqui é a zona da produtividade. Aqui é o lugar que você vai brilhar, arrebentar e fazer o seu negócio crescer e fazer a sua vida ser incrível. Mas tem 2 outras zonas que são um pouco mais confusas. Você vai ter a zona que é as coisas que você curte fazer, mas elas não são exatamente de alto valor. São coisas que não vão proporcionar para você dinheiro, nem nada do tipo, mas que elas proporcionam prazer. E essas coisas você deveria ter um tempo para elas reservado na sua vida, ainda que elas não sejam a mais absoluta prioridade. E finalmente você vai ter as atividades de alto valor, mas que você não curte fazer. E essas são as atividades que devem ser substituídas de forma planejada. Porque como elas são atividades de alto valor, você não pode simplesmente largar na mão de qualquer um, porque isso pode ter um impacto significativo no seu negócio ou na sua vida. Se você tem um negócio, a ordem que ele sugere de substituir as atividades é, em primeiro lugar, dê um fim em atividades administrativas. Responder e-mails, mexer no calendário, agendar compromissos, arruma uma assistente executiva, ainda que seja uma assistente virtual, isso vai liberar uma cacetada de tempo de tarefas que tem um valor praticamente nenhum.
Depois você vai substituir as atividades de entrega. Ao invés de você ser a pessoa que entrega, encontre uma pessoa para fazer a entrega do produto ou serviço no seu lugar. Depois a gente chega em marketing. A capacidade de trazer leads para dentro do negócio, geração de novos negócios é a terceira coisa que você vai substituir. Finalmente você substitui vendas e a partir daí você está quase livre, porque a quinta etapa é substituir a liderança. Você encontrar alguém que vai substituir você como head do negócio, como líder daquela parada, e isso é o que te permite ter múltiplas empresas, porque você vai ter alguém que vai coordenar e liderar e gerir aquela empresa e você simplesmente fica como sócio acionista e livre para fazer o que você quiser da sua vida. O que me leva ao conceito número 4. Muitas pessoas não sabem delegar. Pode parecer muito óbvio que delegar é você olhar para o cara que é seu subordinado, passar a tarefa para ele e garantir que aquela tarefa vai vir do jeito que deveria e não vai ser cheio de erros e problemas, mas tem formas muito mais inteligentes de você fazer isso. Porque o grande problema de você delegar tarefas é que a pessoa para a qual você está delegando vai eventualmente parar de pensar. Porque você que está fazendo todo o pensamento, a pessoa só tem que fazer, então se você trata ela como braço, ela vai parar de pensar e vai se tornar braço. E o que inevitavelmente vai acontecer é que você vai começar a microgerenciar esta pessoa ou estas pessoas e antes que você perceba, você vai estar envolvido em atividades de baixo valor e preso e não conseguir se livrar disso. A maneira que você resolve esse problema é você delegar em 3 passos. Número 1, defina o resultado. Você delega o resultado. Ao invés de você dizer, nós precisamos de um treinamento de LGPD, você vai dizer, nós precisamos estar em compliance com LGPD. A maneira que isso vai ser executada, cabe à pessoa resolver. Delegue o resultado que você espera, deixe que ela se vire com os detalhes de como isso vai ser executado. E isso é o que vai fazer com que a pessoa tenha autonomia e se desenvolva e cresça e libere você desse processo. Número 2, você precisa deixar claro quais são as métricas de sucesso desse negócio. Existem 2 métricas importantes que você tem que pensar. A métrica de resultado e a métrica de esforço. Se a métrica de resultado, por exemplo, é você ter um faturamento de 100 mil reais e o time de vendas vai ter que se virar para fazer isso aí, a métrica de esforço é quantas ligações por dia esse cara precisa fazer em média com base no que você já viu dentro do negócio. E aí, se der algum problema, essa pessoa não conseguiu bater o resultado, você vai conseguir avaliar se o problema está no resultado ou se o problema está no esforço. Mas a pessoa saber como é que ela vai ser avaliada pelo resultado dela é fundamental. E finalmente, 3, a gente chega na etapa de desenvolvimento. Uma vez que essa pessoa está tendo dificuldades de alcançar esse resultado e assegurar essas métricas, aí sim entra o seu papel como desenvolvedor de pessoas e ajudar essa pessoa a chegar lá. Muito mais no papel de mentor do que no papel de executor. O que me leva ao conceito número 5. Se você olhar para grandes empresas, você vai notar que elas têm processo para uma cacetada de coisa. E muito embora isso possa parecer irritante em alguns contextos, existe uma razão muito importante de ser, que é, se você não tem um processo bem definido para como as coisas devem funcionar, o que vai acontecer é que cada um vai fazer de um jeito. Toda vez que alguém sair e uma pessoa nova entrar, você vai ter que explicar para ela de novo como fazer a mesma coisa de novo, e isso é um consumo obsceno de tempo. Então, tudo, absolutamente tudo que importa dentro do seu emprego ou das suas atividades deve ter um processo padrão. Não precisa ser uma coisa super burocrática, mas você precisa ter clareza e estrutura e uma forma inteligente de fazer o seu trabalho. E quanto melhor estiver documentado, melhor vai ser. Se alguém sair e outra pessoa entrar, ela super rápido consegue pegar a peteca de onde ela caiu e tocar o barco. A maneira como o Dan Martell faz isso é em 4 passos. Em primeiro lugar, o processo vai ter uma gravação. Ele vai se gravar fazendo aquela tarefa para que você consiga ver no sistema como é que funciona, onde você clica, por que a coisa é desse jeito e não daquele jeito. E isso ajuda a trazer muita concretude e tangibilidade para o que precisa ser feito, muito mais do que um manual gigantesco, super complexo, cheio de instruções abstratas. Número 2, você precisa ter os passos em alto nível daquele negócio. Então, se você trabalha com vendas, você vai ter que conversar com a lead, você vai qualificar a lead, você vai ter a reunião de fechamento, alguma coisa dessa ordem, os passos macros do que aquela atividade envolve. Número 3, cadência. Com que frequência essas atividades precisam ser executadas? E, por fim, número 4, o checklist, que é um detalhamento um pouco mais granular dos passos necessários para a boa execução
desta tarefa. E simples assim, um documento que pode ter 1 ou 2 páginas no máximo é capaz de você procedimentalizar e conseguir capturar a inteligência de execução dentro do seu trabalho. Mas talvez você olhe para tudo isso e fale assim, pô André, é legal, mas isso aí é um empreendedor gigantesco, uma empresa enorme que fatura milhões, o quanto eu consigo de fato aplicar coisas desse tipo para minha vida? Bom, se você quer algumas dicas um pouco mais direcionadas para o seu lado pessoal, para sua vida, que não é um empreendedor gigantesco e que eu uso pessoalmente na minha vida, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar quais são.